a gente fala da tríade da manifestação, pensar, agir, sentir. É através dessa maravilha que a gente vai conseguir trazer coisas para a nossa realidade. Quando a gente entra na esfera do pensamento, a gente conecta o quê? A questão da imaginação, ou seja, a gente precisa usar o pensamento para que a gente possa ir mais longe, ou seja, algo que eu ainda nem realizei, eu consigo com o pensamento imaginar, e ao imaginar eu consigo sentir. Porém, se eu não agir, a manifestação ela não acontece. Porque você concorda comigo que entre o pensar, o sentir e o agir, né? Então entre o sentir e o agir, existe uma lacuna enorme, né? Que é o ser, é você se tornar. Então, às vezes você fica viajando na maionese nos seus sonhos, não que a gente não deva, pelo contrário, a gente deve viajar na maionese na hora de sonhar, porque isso faz com que a gente sonhe maior, né? Que a gente vá mais longe através da nossa imaginação. Então a gente não pode se imaginar pequeno porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, a gente deve sonhar. E o quanto mais longe a gente conseguir ir nessa imaginação, nesse pensamento, melhor para nós, tá? E aí quando você consegue conectar o pensar com o sentir, você já consegue se imaginar nessa vida, né? Porém, pensar e sentir, eu diria que ele é muito perigoso. Por quê? Porque quando você fecha os olhos, você imagina e você sente, é como se você já tivesse realizado. Não é isso, gente? E não é exatamente isso que devemos fazer. Ao pensar e ao sentir, a gente deve pensar como se já estivesse acontecendo, porque já é real. O futuro planejou o passado. Então, se eu estou lá sentindo, imaginando, eu já estou vivendo, porque é um futuro possível, né? É uma realidade paralela que já existe, ok, pessoal? Não é algo que vai ser formado, não. Já existe, já é real. Já existe um você vivendo aquela realidade, ok? E é importante a gente entender que existe essa lacuna, que é várias coisas que vai precisar entrar na sua vida. Você vai precisar permitir entrar na sua vida, seja hábito, né? Seja a capacitação, a disposição para fazer alguma coisa. Então você vai ter que desenvolver isso, né? Para que você possa, que é o agir, tá? Você vai ter que desenvolver o agir, não tem escapatória, tá? Eu sei que às vezes a gente quer só ficar sentadinho imaginando, é uma parte muito gostosa do processo, tá? E eu diria que você tem que ficar bastante tempo nesse lugar, no pensar e no sentir, tá? E quando você sair daí, você vai para o agir, ok? Você precisa pensar em que você precisa se jogar. Qual é a próxima coisa que você vai precisar fazer para se tornar aquilo? Será que é ler mais, estudar 1 hora por dia em relação àquele tema? O que será que você está deixando de fazer, de agir, para que você chegue mais próximo do seu sonho, do seu objetivo, seja lá ele qual for? Tá? O que eu quero que você entenda que existe um padrão na manifestação. Quando você começa a vir para a vida disposto a enxergar, a vida viu o que você viu. Não é estranho isso, pessoal? Essa questão da consciência, ela é engraçada por isso, porque quando você vê, você entende que a vida viu o que você viu, e aí não tem como desver mais. Então é um caminho sem volta. Então a gente possa estar despertos, olhando para a vida, olhando para o que nós estamos fazendo, o que está acontecendo, e perceber se o que está acontecendo como eu falei no outro vídeo, não é um problema, na verdade é um pré-salto. É aquilo que está te preparando para que você possa chegar mais próximo daquilo. Você encara como um problema, porém é apenas um pré-salto, é apenas algo para que você perceba que aquilo ainda está em você. Algo que você não gosta em outra pessoa. Ai, gente, não
gosto de fulano é insuportável, sabe? Aquele ranço. Chego perto dele, tem um ranço. Sabe o que isso significa? Esse ranço que você tem dessa pessoa, na verdade tem algo nela que você não consegue assumir em você. Então às vezes você fica, fulano é exibido. Fulano é exibido demais. Na verdade, em algum lugar no passado, talvez você não pôde, né? Você foi você mesmo, você foi natural, foi espontâneo e alguém não deixou. Então hoje, quando você vê alguém sendo espontâneo, você já bloqueia logo, fulano é exibido demais. E na verdade é algo que você precisa ver em você não se lembra. E por isso que é muito... essa questão de olhar para a vida, ela é muito sutil, que se você não perceber, você não vai ver o que está acontecendo, tá? Você não vai perceber o que está acontecendo. Então, às vezes, algo que você não gosta no outro, na verdade, é algo que você não quer encarar em você, porque está esquecido. Isso em algum momento chegou para você foi ensinado dessa forma e você nem lembra, tá? Então, vamos dizer sobre dinheiro, né? Às vezes você foi criado numa família onde tudo é difícil, tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, todo esse processo. Então você acredita nisso porque foi colocado lá na infância, lá nos seus 8 anos, e na verdade, até hoje você tá aquela criança lá de 8 anos. Você ainda acredita que é difícil, que é perigoso ter dinheiro, tá, pessoal? E isso está escondido, porque é uma decisão que a gente tomou lá na infância, quando a gente viu aquilo acontecer lá na primeira infância. Então, vamos pra vida com vontade de perceber o que me incomoda, na verdade, no outro, é o que eu preciso curar em mim, algo que eu preciso ver em mim, e é algo que está escondido, ok? Porque senão aquilo não teria como me afetar de forma alguma, ok? E se afeta porque aquilo é um espelho e tem algo em mim que ainda precisa ser curado e trabalhado. Vai pra vida que ela é justa e tá só te esperando. Tchau, gente! Ótima semana!